Produção, portas em automático, o portão de embarque está no ar. Bem-vindos. Antes do nosso convidado de hoje, eu quero agradecer a você, seguidor, seguidora do canal, que curte nosso trabalho, compartilha com os amigos, comenta os episódios, que é importante também. E muito obrigado, em nome do Portão de Embarque. Isso aí. Você que acessou o canal agora, aproveita o ensejo aí, inscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Valeu? Obrigado mesmo. Irmão? Tudo certo aí? Força total. Força total. Vamos falar de saúde hoje? Segurança? Fala de segurança, de saúde, assunto bom, de gestão, né? Muita gestão de negócio, gestão de pessoas. Acho que a pessoa que está aqui hoje na minha frente... Muita experiência, né? Meu Deus do céu. Conheço ele há muitos anos, admiro o profissional, né? E tenho certeza que hoje faremos um grande bate-papo aqui com essa pessoa. Legal. Gelson Popazoglu. Popazoglu. Diretor comercial da GTA. Exatamente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Um irmãozaço aí. Obrigado, Alexandre, pelo irmãozaço convite. aí. Aliás, o convite foi feito já lá atrás, já, tá? Mas sempre tem a hora mais, Eu acho que digamos, né? Eu acho que na Viesp do ano passado, tá fazendo um ano essa semana, eu já convidei esse rapaz. Exatamente, Não foi? exatamente. Eu falei, ó, Gelson, vamos gravar. Conseguimos encaixar, gente. Vamos gravar. Mas antes dele começar a gravar, para não te interromper depois, É muito importante. muito importante falar aqui dos nossos patrocinadores, aproveitar aqui e mandar um abraço para os nossos amigos. Perfeito. Renato, né? Kido, obrigado aí, Renato também, pela Viagens Promo e Viagens Corp, que sempre está nos apoiando aí, fazendo de tudo para que o nosso canal continue no ar. Vai aí, Perfeito. irmão. Sakura Consolidadora está há 49 anos no mercado, né? Atendendo um seu DNA consolidação de aéreo puro. E dos tempos para cá também vem inserindo no seu portfólio Isso. hotelaria, locação de carro e eventos. Isso. Tá? Maiores informações aqui no tipo desse episódio aqui, tá ok? E não para esquecer também da parte importante que é as pessoas, cara. Tem um time lá muito Maravilhoso, forte, maravilhoso. experiente. Nas duas empresas. Com atendimento assim, ó, nota 10. Como o do nosso amigo aqui também, que só tem Perfeito. elogios a ele. Obrigado, Por Alexandre. favor, de onde o senhor veio? Então Como é que o senhor vamos veio lá. parar aqui? Rapidamente, minha trajetória no turismo. Eu comecei no segmento corporativo, Itaú Turismo e Contique France Tour. Ei, Laia, hein? Ei, Laia. Convidado. Você foi Itaú Turismo? Exatamente. Caramba, Itaú e Gelson. Contique. Aí depois fui convidado para trabalhar numa operadora de turismo, Valetur, que era a Valetur. operadora do Rio Quente. Né? Isso. Então, na época eu fui cuidar da operação, então eram 10 fretamentos por semana. Né? 9 de Imagina. julho ficava? Lá no 9 de julho. Ó, cheguei lá, hein? Então, Cheguei como a passear por lá. hospitalidade e operação foram 19 anos. Depois Caramba, fui velho. para Resorts Brasil. Trabalhei com o Rubens Regis, primeiro presidente. Depois Alexandre Zubaran, segundo presidente da Resorts Brasil. E aí o Celso me convidou para vir para a GTA, cuidar da parte comercial e marketing. Estou há 18 anos. Só. Nossa, menino Cuidando de novo. pessoas. Conhece pouco, viu, gente? Muito pouco. Esse tem experiência, viu? Conhece pouco. Bom, dá um speed aí, cara, pra gente começar o bate-papo. Então vamos lá. Uma das coisas que eu entendo que nós que somos o segmento de turismo, Ezequiel e Alexandre, a gente tem que fazer uma força muito grande para preparar a mão de obra do nosso segmento. Boa. Né? Começou Então, pesado, né? Já entrou no assunto que eu gosto. então, assim, para vocês terem uma ideia, eu começou bem. vejo que o nosso segmento ele precisa se profissionalizar mesmo. Né? Isso Então, aí, Gelson. você percebe algumas áreas que estão bem profissionalizadas e outras nem tantos. Né? Então, como o DNA da GTA é capacitação, eu coloquei um dos alicerces da empresa, um dos valores, né? Valorizar o ser humano. Então, baseado nessa premissa nossa de valorizar o ser humano, a gente faz uma capacitação no Brasil inteiro. Então, ano passado Bacana nós isso aí. treinamos aí 9.280 pessoas. Tudo isso, Este 9.000. ano, 10 mil pessoas. Então, se você entrar no Google e falar treinamento de GTA, você vai ver a quantidade de capacitações que nós fazemos. Né? E é um investimento alto, mas eu falo que é um investimento que vale muito a pena. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma força de vendas muito forte no Brasil, mas quando eu visito uma agência, ela me dá 10, 15 minutos de tempo. Você não consegue ficar mais do que isso. Né? Então, eu faço convites para as pessoas irem até um empreendimento hoteleiro e dar 2 horas do Legal. tempo dela para ouvir o meu produto Perfeito. e depois fazer o site e conhecer o produto do meu parceiro, né? Claro. Então, nós estamos com uma parceria muito grande com a Rede Enjoy, do Alexandre Zubaran, em Olímpia. Então, nós estamos fazendo várias capacitações. E por que isso? Porque no momento que a pessoa está na sala, ela está literalmente Focada ali, né? focada. Desliga o celular e Ok, presta atenção. isso.
E o grande detalhe do nosso segmento é que você precisa dar cases, né? Então, no meu negócio, como é cuidar de pessoas, e eu falo que o seguro veio para proteger o turista, tanto viajando pelo Brasil como por exterior, é você começar a falar de cases e falar para o agente de viagem o quanto é importante ele cuidar do cliente dele, né? Então, tem cliente que manda o cliente para o outro lado do mundo, né? Para o Japão. Então, o que ele tem que se preocupar, né? Então, a gente passa muito essa mensagem, né? De você estar capacitado para atender bem o cliente. Então, esse é o ponto crucial no seu treinamento e visão de negócio. Exatamente. Anualmente tem um cronograma definido. Orçamento para capacitar o agente de viagem no Brasil todo. Exatamente. Caramba. Por quê? Porque eu entendo, porque eu olho muito para as economias do mundo, né? As economias que investiram em educação estão bem hoje, né? E se você pensar no Brasil, a gente tem uma carência muito grande na nossa educação, né? Sem dúvida. Então, eu entendo que eu e o Celso estamos fazendo nosso papel de replicar isso, né? E eu entendo que cada vez que você tem um profissional que ele sabe falar com propriedade, cara, ele consegue vender bem o produto, porque ele é dono da palavra, ele consegue falar com propriedade com o cliente. Então, o que a gente quer é que o profissional, então esses 9.280, nem todos são meus clientes. Eu abri convite para o mercado inteiro. Então, quem quisesse participar do nosso capacitação, está ali disponível. E a gente entende que a gente tem que fazer esse trabalho e você replicando e fazendo com que o turismo entenda a necessidade do produto seguro viagem, né? Que eu falo que, Ezequiel, você acha que o meu produto, em que momento ele é vendido numa venda? Sendo direto, sem fazer média. Ele é o penúltimo ou último. Ezequiel, penúltimo ou último, Ezequiel. Penúltimo ou último, Ezequiel. Isso se o agente não esquecer de vender, né, Ezequiel? Quando o passageiro ligar para ele lá do aeroporto e falar, olha, eu tô aqui no check-in da companhia e estão me perguntando se eu não tenho um tal de seguro aqui na mão. Você não consegue fazer agora? Exatamente, Alexandre. Eu sei, cara. Então, a gente viaja teimosinho às vezes, hein? O que eu até recomendo nas minhas capacitações é você fazer checklist. Gente, você tem que fazer checklist. Lógico. A sua lente é ali, tá? Na verdade é ali, ó. A sua lente ali, né? Recado direto, se quiser. Então, perfeito. Então, recado direto pro seu. O que eu menciono para o agente de viagem, né? Que uma das dicas é fazer checklist, porque quando o empresário faz um investimento para o cliente, com o telefone tocar, o agente tocar o telefone e ele atender o telefone, ele tem o poder de fazer muitos negócios. Sem dúvida. Então, veja, ele pode vender um bilhete aéreo, um hotel, ele pode vender um carro, um ingresso, ele pode vender serviços, guias e a proteção do cliente, que eu falo que o momento de cuidar do bem-estar do cliente é vender um seguro viagem. Então, o vender o seguro viagem é proteção para quem está viajando, né? E tem cases que eu uso bastante, cases publicados na mídia, que até para o agente de viagem perceber aquela falha, se fosse com a agência dele, o que estaria trazendo de problemas para ele. Quer comentar alguns aí? Eu quero falar de 2 problemas. Vamos lá. Maio do ano passado, um pai viajou com o filho para a Argentina. Tá. Chegando na Argentina, sofreram um acidente de carro, o moleque veio a óbito. Tinha um seguro, Ezequiel? Não tinha. Não tinha um seguro. A família teve que fazer uma vaquinha de R$40 mil para trazer o corpo do garoto de volta. Nossa. Então, o que eu menciono nessa situação, que se esse pai e filho compraram somente o hotel numa agência, vocês perceberam que pode gerar um problema para essa agência? Sem dúvida. Porque quem atende um cliente é um consultor. Ele tem obrigação de atender tudo que o cliente não precisa de uma viagem. E o seguro viagem é uma necessidade. Eu sempre digo que o cliente não é obrigado a comprar. Mas você, como profissional, você é obrigado a oferecer. Sem dúvida. E um segundo caso, que isso, vocês que são do corporativo, você principalmente do corporativo, a gente escuta bastante isso no mercado. Não preciso porque meu cartão de crédito tem. Vai ser comum ainda. Né? Isso ainda é comum. Temos ainda essa... Né? Vamos entrar nessa daqui a pouco. Então, o que acontece? Tem um case que aconteceu recentemente de uma menina do Sul que foi passar a lua de mel, República Dominicana, foi internada no hospital e o marido depois foi abrir o chamado. E viajaram com o seguro do cartão. Seguro do cartão. Porém, para você viajar com o seguro do cartão, você tem procedimentos a serem adotados para ter o direito ao atendimento. Não é só falar que eu tenho o cartão e eu tenho o seguro. E aí o rapaz não seguiu as orientações. O cartão não deu atendimento e a conta do hospital ficou em $75 mil e a repatriação sanitária numa ambulância aérea R$500 mil. Pera... Exatamente. Tá, mas se a pessoa não tem essa grana... Então, aí se você... se você ler a matéria, procura no YouTube... Faz carnê. O que saiu na mídia do Sul.
a família inteira fazendo vaquinha, o chefe do rapaz emprestando dinheiro para trazer. Eu fiz uma cotação no meu produto de $100 mil, que custava R$890 o investimento para o casal, para o período de 10 dias na República Dominicana. Não é só isso. Não aí, teria pago. Isso aí no pacote dá o quê? Dá 3%, 2%? Não dá nada, 2%, Não dá nada. 3%, Não dá nada. Ezequiel. Ezequiel é muito barato. Então, o que a gente está dizendo é que muitas vezes, eu até falo para o agente de viagem, quando o cliente te fala que tem um produto que se chama, eu tenho o seguro do cartão de crédito, a recomendação é peça a policy, leia a policy, vê se tem franquia, como que funciona. Se está legível. Se está legível, Está exatamente. legível, está legível para você usar. Porque às vezes você tem tudo e não está elegível naquele momento. Exatamente. Naquele momento não está elegível. E eu sei porque eu peguei um caso assim. E nessa situação, eles não tiveram atendimento. Então, eu levei esse caso para uma sala de aula só para dizer o seguinte, olha, se esse casal tivesse feito um investimento de R$890, não teria pago os $75 mil de hospital, Acabou, teria uma cobertura resolvido. de 100, e eles teriam $40 mil para cuidar de uma repatriação, né? O que a gente está dizendo? É que você teria uma empresa por trás cuidando dos detalhes de todo o atendimento. Claro. Então, por isso que a gente sempre fala que esse negócio de seguro viagem é um negócio que vem crescendo, né? Quando a gente pega os números da SUSEP, que tem lá os números de crescimento, eles vêm crescendo. Ascensão. Porém, quando você vai numa fila de aeroporto, que como diretor eu vou perguntando, e aí, você está viajando com que seguro? Eu vou perguntando, né? Que é a minha pesquisa, claro, né? Corpo a corpo. E você encontra muita gente viajando desprotegido. Muita gente. Mas qual que é o percentual disso aí, Gelson? Antes da pandemia, nós tínhamos 35% de pessoas viajando com seguro. Só isso? Só isso. Isso é internacional ou nacional? Isso no geral. No geral, vamos colocar tudo. Depois da pandemia, O Inter pega mais. depois da pandemia, houve uma necessidade, né? As pessoas começaram a perceber a necessidade, as agências também se preocupando com isso. Então, houve uma elevação que hoje a gente pode falar que chega nos 50%. Né? Mas pós-pandemia não, durante a pandemia, desculpa te interromper, não foi por causa daquela obrigatoriedade? Naquele primeiro momento era obrigado por causa do seguro, e aí todo mundo estava pedindo, o que acontece naquele momento todo mundo sentiu que... Isso, a cobertura do Covid mesmo. Era uma necessidade, você não conseguia ir em um país sem a cobertura do Covid. Sem o Covid, Na hora que tirou essa obrigatoriedade, caiu. Voltou para estacar zero de novo. O que a gente fala é que hoje o seguro viagem é um trabalho que, como a GTA ela só vende para agências, operadoras, somos 100% B2B, então eu tenho que me relacionar, eu me relaciono com mais ou menos 6 mil agências no Brasil, tenho mais ou menos 30 mil consultores que eu tenho que ficar toda hora replicando o conhecimento desse produto para poder fazer com que essa gama ofereça e venda o produto correto para o seu cliente. Que é mais difícil ainda, né? Se ele já não tem o costume de ofertar um negócio, imagina ele sentar ali na frente do computador, realizar uma cotação e dizer, olha, para você, senhor Gelson, eu acho que esse produto aqui é o que se encaixa. Exatamente. Cobertura ideal para o destino que você está indo, número de dias, aquela coisa toda. Então, nós já recebemos aqui alguns outros parceiros do produto seguro. Perfeito. E hoje eu tenho assim, uma total tranquilidade de dizer, eu vejo que muitas e muitas vezes o agente de viagens ele prefere, não, se ele não pediu, é que ele não precisa. E deixa o cara sair sem nada. O grande detalhe é que se vocês pensarem juridicamente, se eu comprar um único bilhete com uma agência e me gerar um problema lá fora, eu posso acionar essa agência por falta de profissionalismo. De informação? Porque ele é obrigado, porque ele como consultor de viagens, ele tem obrigação de me dar toda a orientação. Ele é um especialista da área. Porque ele é um especialista da área. Mas é genérico também, né? Ok, mas é coisas básicas, coisa básica. Premissas básicas. É isso. Porque, veja, se a gente fala de um agente de viagem, na minha visão, eu falo que é um agente de soluções. Eu só viajo com agente de viagem. Todas as minhas viagens eu tenho um agente de viagem que cuida das minhas viagens. Eu gosto de viajar um pouquinho, viu? Eu gosto de viajar um pouquinho. Gelson mora no Nordeste, ela tá no Sul. Nordeste? Eu sei, fora. Dubai, Japão. Sim, também. E os filhos que estudam fora. Mas o que acontece? Você tendo um profissional que cuide da sua viagem, ele vai cuidar dos detalhes da sua viagem. Claro. Ele vai cuidar de todos os detalhes. Então, o que eu digo é que um agente é um agente de solução. Porque se você pegar no checklist, são muitos itens que um agente precisa se preocupar numa viagem. Por exemplo, se você for para o Japão, primeira pergunta que eu preciso te fazer, você tem o seu passaporte? Qual a validade dele? Se eu não te fazer essa primeira pergunta, como que eu posso te vender tudo se eu não sei se seu passaporte está válido? Está em ordem.
Então tem várias situações que o agente de viagem tem que ter um checklist para ter a garantia que ele vai fazer um bom atendimento. Né? Passaporte, visto, vacinas, do destino, vacinas, tudo. Tudo. É curiosidade aqui, porque eu sei que na Europa, isso é um fato, né? Final do Tratado de Schengen lá, que sem o seguro você pode ser deportado. Pra você ter uma ideia, o Tratado de Schengen ele foi criado numa cidade luxemburguesa, né? E aí eles se reuniram 4 países, primeiramente para cuidar do fato das pessoas da Europa circularem sem precisar passaporte. Certo. Eu cheguei em um momento de viajar para a Europa onde tinha as cancelas no meio das estradas. Né? Sério, você alugava carro, e passava, você estava ali passando para a Suíça, tinha lá, e você tinha que andar com o passaporte e as cancelas, né? E o Tratado de Schengen foi para fazer com que as pessoas pudessem circular só com o RG. Perfeito. Com o ID, né? Isso. E aí depois eles começaram a implementar e falaram, opa, calma aí. As pessoas vêm para a Europa, precisam de atendimento médico, vão para o hospital. Quem entrou num e quem paga essa conta? Então? Quem paga essa conta? Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma regrinha entre eles, onde todas as pessoas que fossem visitar o velho continente apresentassem uma apólice de seguro de no mínimo 30 mil euros. Então, essa pergunta é perfeita, Ezequiel, porque você, ao ir para a Europa, você tem que apresentar uma apólice de no mínimo 30 mil euros. Como assim? Você está dizendo que a metade não viaja. Faz um teste, vai numa fila de check-in, no seu check-in, começa a perguntar para quem está do seu lado. E Estados Unidos, então? E Estados Unidos? Você está falando de Europa, que ainda é obrigatório? E Estados Unidos, que eu canso de ver, passageiros que embarcam... Você vende, né? Então, embarca o tempo todo e fala, não preciso. Eu não preciso. Mas essa pergunta o seu pessoal faz, né? Faz. Passaporte, visto, se for o caso. Tudo. Seguro. Falo até pro pessoal, muitas vezes documente isso que você está fazendo. Aí, ó. Documente. Vai além. Pra você ter uma ideia, nós fazemos parte da Abrastoa. E teve um momento que a Abrastoa fez um fórum que eu achei muito interessante. Chamou advogados de defesa, né? Chamou o pessoal do PROCON, presidente do PROCON, chamou o João André para ser um facilitador. Conheço. E chamou vários agentes de viagem. Que a discussão era... Quem é culpado do quê? Do que aí? Depois que dá o problema. O senhor lembra? Não é? Isso? Que você é envolvido em várias situações. É corresponsável. É corresponsável. Eu acho que o senhor lembra lá no passado não tão distante, aquele caso lá da Capadócia, né? Exatamente. Você lembra daquilo? Exatamente. O balão caiu, né? O balão caiu, várias pessoas se acidentaram, foi parar na mídia e o presidente da SUSEP falou, opa, quem paga essa conta aí? E aí foi criada a normativa 315 em 2014, 2 anos para as empresas de assistência de viagem, que naquele momento nós nos posicionávamos como assistência de viagem. Nós viramos a chave em 2016 e passamos a ser seguro viagem. Então, quando a pessoa viaja, ele leva um bilhete de seguro. Né? Isso mesmo. E aí criou-se uma normativa 315, criando as regras das coberturas mínimas necessárias, foram adaptada agora com uma normativa 667. Então, você tem uma instituição respeitada que realmente criou uma regra para esse produto seguro viagem, né? Então isso foi ótimo para todo mundo, gente. Foi ótimo para as empresas de seguro viagem, ótimos para os agentes de viagem e para o usuário. Por quê? Porque a continha besta assim, ó, se você vende 1 milhão em uma seguradora, ela tem que ter esse dinheiro guardado para pagar as contas. Então a SUSEP ela faz a pessoa ter reserva do que ela está vendendo. Então, quanto mais vende, tem que ter reserva, porque alguém tem que pagar a conta. Então, isso fez com que você criasse produtos normatizados, você cria uma situação de distribuição e você fala da responsabilidade. Então, toda a parte de atendimento, a responsabilidade é minha. Agora, o agente de viagem, ele é meu parceiro. Claro. Né? Então, por isso que eu tenho que treinar bem esse parceiro e dar todo o suporte para ele fazer uma boa venda. Né? Então, a gente se preocupa muito em que ele faça uma boa venda. Então, uma dica que eu dou. A pessoa gasta 100 mil reais na sua agência, mas ele quer o seguro mais baratinho. Então, Alexandre, qual é a orientação que eu sempre falo para o agente de viagem? Manda 3 produtos para ele, porque as cotações você consegue colocar 3 produtos e você manda lá o que ele quer, mais baratinho, coloca um de uma cobertura mais robusta e um top. Na hora que ele decidir pelo mais baratinho, ele pode te acusar lá na frente que você não foi profissional em oferecer um bom produto para ele.
Porque você não deu opções. Você deu opções para ele. Então, mas, peraí, ele escolheu o mais barato. Ele conheceu o mais barato. Está dizendo a parte da garantia que você mostrou para ele. Exatamente. Tá aqui, ó, porque o que o Alexandre fala, Estados Unidos é o país mais caro, é a saúde mais cara. Então, se você viajar com $30 mil para os Estados Unidos, realmente você está correndo um risco muito grande de pagar contas ali altas, tá? Isso. Então, você imagina se você for se acidentar e passar 2 noites num hospital, numa UTI, essa conta vai ficar uns 70, 80 mil. Se você viajou com um produto de 30 mil, não dá nem pro cheiro. O saldo vai para você. A diferença você vai ter que pagar com ela. Você vai ter que pagar. Porque o compromisso de uma empresa de seguro-viagem, qualquer empresa do Brasil, como a minha, nós mandamos a garantia de despesa médica hospitalar que o cliente comprou. Se você comprou 30 mil, eu mando 30 mil. Se você comprou 330 mil, eu vou mandar 330 mil. Então, por isso que a gente sempre orienta o agente de viagem a nunca mandar um único produto para o cliente. Manda sempre manda alternativas de coberturas maiores. Gelson, não para assustar ninguém, não. Eu sei que você é um cara do bem, não precisa fazer isso. Mas você paga muitas indenizações porque, claro, quem vende bastante, muitas vezes precisa. Com certeza. Tem lá. Você consegue passar para quem está assistindo, para nós aqui, uma ideia de custos hoje médicos? Você já falou alguma coisa de internação? Eu vou falar uma coisa simples. Quanto custa? Só para pessoas, uma coisa simples. Tem noção. Um problema cardíaco, se você for num hospital passar um dia, lá você vai gastar $15 mil. $15 mil num dia? Um dia. Um dia. Uma ambulância? Uma ambulância de $200 a $1.200. Tá bom pra você, Ezequiel? Quer dar uma voltinha? Uma remoção, sabe assim? Então a gente está dizendo que se você tiver... Vamos pensar o seguinte, você vai para um dentista, um atendimento simples, só para tirar a dor, de $200 a $400. Enquanto você compraria um seguro por $80. $80. Então o que a gente está dizendo, se você comparar o produto de um... irrisório. Exatamente. Vai do risco que você corre. Agora, você tem situações que nós já tivemos que fazer uma repatriação aérea da Europa para o Brasil, onde você paga todo um hospital lá na Europa, depois você aluga uma ambulância aérea, depois você tem que organizar uma UTI aqui no Brasil. Então tinha uma UTI na Albert Einstein, então o Albert Einstein fica falando com o médico na Europa. Os dois ficam em sincronia para estabilizar o passageiro lá, né, o doente na Europa, para poder colocar numa ambulância aérea para trazer para o Brasil. Aí quando chega em Guarulhos, tem uma UTI aérea esperando ele lá para trazê-lo pro Albert Einstein. Então você imagina que toda essa logística, você tem profissionais cuidando disso. Especializados. E a família tranquila sabendo que tem profissionais. Então o que a gente sempre diz é que seguro, gente, nunca ninguém faz seguro para usar. Né? Eu até falo que o conceito do seguro viagem é para urgência e emergência. Né? Até uma das coisas que eu falo muito, reforço para o agente de viagem, o seguro não foi feito para tratamento, mas para situações de urgência e emergência. Né? E as coisas, a gente pensa que não, mas acontecem. Você escorrega no banheiro de um hotel e quebra a perna. Eu vou te contar um caso, aliás 2, rapidinho. Sim. Aconteceram casos assim próximos. Inclusive aconteceu até passado recente. Eu tive um garoto que foi viajar há uns anos atrás e ele foi para ver a prima, né? Na ocasião era a prima dele, na Oceania, tá? Num país da Oceania. Ficou lá um mês de férias. Não aconteceu nada. Tudo certo. Viagem maravilhosa. No dia de ir embora, no último dia, aguardando aquele negócio de falta voo às 5 da tarde, já não tem mais o que fazer, foi andar de skate. Ele caiu e quebrou a perna. Cara, para trazer esse menino de volta para cá, com essa perna quebrada, eu vou te dizer, foi assim uma novela. Tinha seguro, foi feita assistência, mas é o que a gente fala. Quando acontece um acidente, as coisas muitas vezes vão sair do controle. Sim. Porque só aquela viagem que era para acontecer daqui 3 horas não vai acontecer mais, você vai perder bilhete. Exatamente. Tem que você pensar para onde vai ser, levar o garoto para poder fazer uma radiografia, exames, ver até onde lesionou, aonde acontece. Então, assim, o negócio começa a crescer, né? Quando vai embora, não sei. Não sei nem se vai poder viajar. Então, na época, eu me lembro disso, foi assim, um problemaço, porque tivemos que levar o garoto
para um hospital, verificar o tamanho da lesão que aconteceu na perna, quanto tempo que esse hospital exigiria que a pessoa ficasse ali descansando com gesso Exatamente. ou com bota, né, com RoboFoot para poder viajar, e só depois vai dizer assim, olha, agora ele vai poder ir embora, porém vai ter que ir deitado, tem que ir numa classe executiva, e o custo, cara, o custo vai subindo de uma forma assim assustadora. Um negócio assim que você fala, não tem... Alexandre, e é nesse momento que a central operativa, ela tira esse problema do agente de viagem. Eu sempre digo o seguinte, olha, a partir do momento que você vende um seguro viagem, eu falo que o melhor momento é o do agente de viagem, que ele faz o roteiro, cuida de todos os detalhes da viagem, e quando acontece um imprevisto, esse imprevisto tem que ser... A minha equipe tem que cuidar. Por quê? Especialista. Tem que ser especialista. Claro. Então, por exemplo, teve essa situação, só para dar um exemplo. O rapaz queria que eu trouxesse... Não, você tem que trazer meu pai amanhã. Eu falo, cara, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então... O médico de lá tem que estabilizar o seu pai ponto de falar, não, o seu pai pode voar. Enquanto o médico falar que ele não pode voar, ele não vai voar. E se pode voar sozinho. Exatamente. Então, esse detalhe, por exemplo, porque muitas vezes uma repatriação ela pode ser numa classe executiva, numa primeira classe. Isso. Muitas vezes pode ter que ser que o médico e a enfermeira tem que acompanhar a pessoa para acompanhar, aplicar medicação durante o voo. Já pensou, Ezequiel? Então, são tantos detalhes, Ezequiel, que a gente fala que, como o meu negócio, eu estou há 34 anos fazendo isso, a GTA está há 34, vamos fazer 35 em dezembro, então a gente é especialista nesse detalhe de cuidar de pessoas. Exato. Então você tem que ter, eu falo que até brinco um pouco, porque eu tenho que ter prestador no mundo inteiro, né? Claro. E tem um lado chato que eu falo, que acontece, tá, gente? Constantemente acontece de alguém falecer no exterior. Sim. E a gente tem que repatriar. Repatriar. E aí eu tenho que ter tarifa-acordo com quem? Com funerário, Ezequiel. Pensou, cara? Complicado isso aí. Aqui batendo aqui é bem complicado. Cara, você tem que ter despachante, você tem que ter funerária, você tem que cuidar de todo o trâmite legal para trazer a pessoa. Agora você pega tudo isso e dá na mão do passageiro que não tem seguro viagem. Você percebeu? É o caos, cara. É o caos, cara. É o desespero total. É o caos instalado. Mas né? a minha pergunta para você é o seguinte. Com essa vasta experiência que você tem, esses milhares de treinamentos que já fez no Brasil, quando você termina o treinamento, como é que a pessoa fica te olhando assim? Porque ela não sabe o risco que está correndo. Não, eu vou te falar. O que acontece, a gente percebe, gente. Isso, boa. Gostei. Porque como eu tenho BI, na minha empresa, eu começo a olhar upgrade de produto dentro daquelas agências. Olha aí. Natural. Por quê? O primeiro... Porque o cara percebia que não ele vendia produto muito barato e colocando todo mundo em risco. Todo mundo em risco. Porque a operação dele ele conhece, ele coloca em risco o passageiro, a família do passageiro e a própria agência. Claro. E aí a gente começa a ter o quê? Upgrade de produto. Então eu vou dar um exemplo. Eu estou há 18 anos de GTA e eu adoro números, eu adoro guardar estatística, adoro fazer... Porque para você ter tendência, você tem que ter histórico, né? Claro. Ezequiel, o produto de maior alta cobertura que nós tínhamos quando eu entrei na GTA era $35 mil. O nosso plano bronze era $6 mil. Acho que você tinha 3 produtos, não era? Exatamente, era baixinho. Comecinho daí, isso Ezequiel, aí. Hoje você tem produto de 330 mil. E o meu carro-chefe, 50% da minha venda, é produto de 75 mil. Tá ali no meio. É produto de 75 mil, exatamente. É o ponto de partida. Então, aquele negocinho... Então, por exemplo... Baratinho não dá. Baratinho eu nem coloco para vender para os Estados Unidos. Então, você começa a perceber uma conscientização. Por isso que eu falo, você quer mudar o mundo... Conscientização. Você tem que criar conscientização. Na hora que você criou conscientização nas pessoas, as coisas começam a mudar. Mas é um trabalho longevo, não é tão fácil assim, né? Então, mas aí a gente é insistente, até pelo seu né? produto, que é um produto seu que não é o primeiro da fila... Então... Às vezes o cara tá olhando o orçamento dele lá, acha que o valor que tá pagando mas você sabe que eu tenho uma estratégia para falar sobre vender junto com o bilhete aéreo, né? Opa! Porque eu vou dar um exemplo, ó. Hoje você tem ou não tem passageiros já comprando para julho? Sim. Tem, claro. Ou quantos? Um monte, Ou até para frente já. Novembro, dezembro, um monte. Temos um monte. E eu tenho um benefício dentro do meu produto chamado cancelamento plus reason. Então você imagina que você comprou tudo e você quer viajar. Só que aí... A sua mãe foi acidentada, foi internada, vai ficar não sei quantas semanas internada, e com a mãe internada você vai querer viajar? Lógico que não. Claro que não. Você vai querer cancelar tudo, não vai? Claro. Sim. Se você emitiu o seguro da GTA no momento que você emitiu o bilhete,
todas as multas que os fornecedores cobraram de você, a minha seguradora vai te reembolsar desses... Isso é muito legal, hein? Então, a gente está dizendo, nesse ponto, que o seguro viagem ele não funciona só no momento que a pessoa está viajando. Isso. Ele funciona no momento que a pessoa está fazendo para proteger o investimento que ele está fazendo. Isso é muito legal. Porque, gente, vamos lá. Tem pessoas que sonham, vamos dizer, a vida inteira para ir para a Europa. O cara Com te certeza. procura. O cara vai lá, guarda uma grana, faz um puta roteiro para a Europa. Mas vamos ser honestos. Quando você começa a ver que coisas podem acontecer até a viagem, se acontecer num dos 18 motivos, você vai cancelar e a seguradora vai pagar as multas que foram aplicadas. Vamos lá. Maldivas. Tem Maldivas que tem cancelamento de 8 meses que é já 100%, não é, gente? 100%, tem destinos que a gente sabe 100%. que a multa... É maior que... Às vezes até maior que o... Então, por isso que a gente fala que... eu falo para o agente de viagem que assim, olha, você tem que explicar para o seu cliente que quando ele compra um seguro viagem, no momento que ele emite o bilhete aéreo, porque para mim o momento da viagem é o momento que a pessoa emite o bilhete aéreo. Antes disso, não. Antes é planejamento, ele pode ir um dia antes, um dia depois, mas na hora que ele emitiu o aéreo, Ezequiel, ele já definiu que ele vai naquela data e volta, né? Nesse momento você pode comprar o seguro. Você está protegendo o investimento. Da multa, ela sobra mais no B2B, porque pela regra aqui do Brasil, nenhum cliente tem que pagar 100% de uma viagem. Mas vamos pensar. As partes envolvidas que envolvem os intermediários são solidários com o parceiro. Sim. Mas vamos lá. Se você fala que cobra 20%, que devolve 80% de um pacote de $10 mil, são $2 mil, Ezequiel. Claro. Sim. $2 mil que dá direito dos fornecedores comprar. O que eu quero cobrar dele. É o seguinte, a visão. Quanto é importante para a gente de viagem inserir esse seguro numa venda, porque ele também não vai sofrer depois no meio do caminho. Exatamente. Não é o Pax, falando mas aí olha só como é mudar a forma de pensar. Meu senhor, eu estou oferecendo esse seguro para o senhor vai fazer um investimento comigo de $20 mil. Esse seguro, por apenas $200, ele vai proteger o senhor em X mil dólares. Porque o meu produto você pode comprar até mais 10 mil. Você pode comprar exatamente mais 9 mil e proteger ele em $10 mil. Olha, por apenas isso o senhor está protegendo esse investimento. Mas como assim? Não, porque olha, tá vendo essa listinha de itens aqui? Ó? Se um desses 18 itens acontecer com o senhor tiver que cancelar, e for aplicado multa, a seguradora vai reembolsar o senhor das multas. É convincente ou não, Ezequiel? É convincente, mas acho que ninguém pratica isso aí não. Pratica. Mas é por isso que eu estou profissionalizando os agentes. Esse é o espírito, gente. Por isso que ele pega avião e viaja o Brasil inteiro. Nós precisamos de profissionais na nossa rede. Parece que tá agorando a viagem do cara, pô. Então. Mas olha só, eu adoro dirigir pela Europa. Quando eu alugo o carro, eu faço todos os seguros e mais um pouco. Quero umas dicas depois. Vamos lá. Por quê? Porque você tem que se proteger. Claro. Lógico. Tem que se proteger. Você está usando um patrimônio que não é seu? Exatamente. O modo como você apresenta a informação. É isso mesmo. Gente, Ezequiel, é a forma que você apresenta. É a forma. E quando você faz esses treinamentos pelo Brasil todo, Sim. Uma coisa que me chama muita atenção, essa questão de você treinar pessoas aí. Como é que você sente isso vamos dizer assim, dos nossos pares, né, dos nossos agentes de viagem pelo Brasil todo, a questão da receptividade? Eles muitas vezes ficam surpresos em receber uma informação dessa, porque muitas vezes eu te falo, de repente, nunca ninguém chegou no ouvido dele e falou assim, você já parou para prestar atenção nisso? Você já tomou cuidado com isso? Como é que você sente essa questão quando você faz esses treinamentos? Olha, por isso que eu, assim, eu sou um diretor de pastinha, né? Eu passa o tempo todo para cima e para baixo e adoro dar palestras. Porque eu entendo que toda vez que você tem um conhecimento que você replica, você aprende. Você está reaprendendo. Cara, você está reaprendendo toda vez. Então, por isso que eu falo, você quer ser um bom gerente, treina a sua equipe toda hora, porque você vai ser um bom gerente. Então, quando eu replico isso, Alexandre, é impressionante. Vou dar um exemplo. Quando um passageiro está lá fora, você não pode emitir um seguro para ele sem pedir autorização para a seguradora, porque ele já está lá. Claro, está no destino. E eu tive uma agente de viagem que falou assim, ela fez uma cara de espanto e eu falei... Você emitiu para o seu passageiro? Ela falou assim, Gelson, nunca ninguém me falou que eu não podia. Por quê? O que ela fazia? Ela emitia o seguro e mandava o passageiro já lá no exterior. Mas o que a gente está dizendo? É um risco. Por quê? Porque se esse passageiro pedir atendimento, a central operativa fala assim, só pode mandar o boarding pass? Aí vê o boarding pass e vê o bilhete. Qualquer coisa, vai bater lá. Ezequiel, não bate. Tava descalço. Não bate. A central não vai dar atendimento.
Porque tem regra. Ela escapou de umas boas aí, né? Ela escapou. Ela escapou. Ela falou, Gelson, então eu me botei em risco o tempo todo. Porque ela esquecia, assim, na verdade ela esquecia de emitir. Aí ela lembrava que o passageiro estava no destino. Meu Deus do céu. Aí ele emitia e mandava. Mas por esquecimento. Aí o que acontece? O que era falta do quê, gente? De um checklist. Você tem que ter checklist. Então, assim, voltando à sua pergunta, muitas pessoas... Porque não é por nada. Porque quando você está assistindo um podcast, te dá uns estalos. Qualquer coisa. Você vai na Sales Club, assiste lá o cara lá falando, Thiago Concer falando, você fala, puta, Thiago Concer tá falando um negócio que eu posso aplicar na minha vida. Cara, de qualquer forma, eu sempre termino meu treinamento o seguinte, dizendo, gente, eu fiquei aqui com vocês 2 horas. Se vocês assimilarem só 10% e aplicar na vida de vocês, vocês estão 10% melhores. Não precisa aplicar tudo. Mas tem coisa, Alexandre, que você tem que saber. Com certeza. Tem algumas coisas que você tem que saber, né? E eu falo que uma das coisas que eu tenho 2 meninos, né, que eles perguntam para mim qual que é a profissão que dá mais dinheiro, eu falo todas, desde que você seja bom. Não é verdade? Então, por isso que eu digo que nós que estamos nessa área, a gente tem que compartilhar conhecimento, né? Nós temos que fazer as pessoas crescerem junto conosco, né? E falar de seguro viagem, porque, gente, o nome se diz seguro. Seguro, você tem um negócio chamado condição geral. Claro. E a seguradora paga aquilo que está dentro da condição geral. Contrato. É um contrato. É um contrato. Porque antigamente tinha uma situação assim, Alexandre, tá aqui um seguro da GTA, qualquer coisa a GTA cobre. Cara, é mentira. Mentira. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Assim, essa validação de fornecedores, assim, que são vários, como é que vocês controlam isso? Então, você sabe que nós temos... Para manter essa qualidade de entrega. Nós temos uma situação muito de fazer reuniões trimestrais de avaliação, né? Porque, por exemplo, eu monitoro o meu Reclame Aqui. Então, por exemplo, nos últimos 12 meses eu tive 30 reclamações. Eu preciso entender. Aonde veio? Da onde veio? Do que é? Eu preciso ler essa reclamação. Cara, tem sentido o que o cara está pedindo ou não tem sentido? Né? Vou dar um exemplo. Venda mal feita. Venda mal feita. Eu vou dar um exemplo típico. Se você perder sua mala, se a mala for danificada, você tem obrigatoriamente que ir lá onde tem as esteiras preencher um documento junto à companhia especificando que a sua mala foi danificada ou que a sua mala não apareceu, então você... Vai ter que fazer um report. Vai ter que fazer um report. Tem que fazer um report, não tem jeito. Mas imagina que seu passageiro saiu de lá, pegou a mala e chegou, Ezequiel, olha, minha mala danificou, eu quero o benefício aí da GTA. Aí eu vou falar, Ezequiel, cadê o report? O cliente não fez. A seguradora vai pagar? Não. Então tem algumas... Tem que ter ocorrência. Coisas que tem que ter umas responsabilidades, umas regras que é o do passageiro. Porque o que eu sempre falo é que a seguradora não conhece quem são as pessoas, ela analisa documentos, né? Então ela tem um bilhete no nome do Ezequiel e um monte de documento no nome do Ezequiel, tá tudo dentro das condições gerais? Paga o Ezequiel. Claro. Um monte de documento do Alexandre, mas está faltando o relatório médico, está faltando o recibo. Então, a seguradora não tem como fazer o reembolso pro Alexandre. Coisas que eu escuto, né? Dessas aberrações assim. Sim. O cliente teve a mala danificada, ele espera chegar em casa para falar que a mala está quebrada. Exatamente. Aí ele manda lá conta para mim, vê se você consegue receber lá. É isso aí. Nem vou perder tempo. É isso aí. O cliente falou, não tem o que fazer. Não tem o que isso fazer. acontece de monte. Não tem o que fazer. Passageiros que viajam, né? Você aí, gente, viaja, está assistindo. Passageiros que viajam, vão para um destino X, aí chega lá, me liga e fala, eu queria marcar uma consulta com um médico tal. Será que eu consigo? Óbvio que não. Porque ele está confundindo um seguro viagem com plano de saúde. Com plano de saúde, exatamente. São coisas distintas. Ou seja, ele foi para aquele destino, sabendo que queria passar naquele médico, e aí quer usar um produto... Eu vou pegar o exemplo de uma pergunta feita por um agente de viagem durante um treinamento. E uma empresa de intercâmbio me perguntou, olha, eu tenho um estudante que ele faz hemodiálise e queria fazer um intercâmbio. Boa. Vocês cobrem hemodiálise? Eu falei, não. Porque hemodiálise é um tratamento. Então, o que eu falo é o seguinte, para a gente de viagem entender bem, seguro foi feito para urgência e emergência, né? Isso, urgência. Então, se for nessas duas características, ele tem um atendimento imediato, porque ele está precisando de atendimento. Agora, numa situação que você acabou de exemplificar, eu queria marcar uma consulta, então você
É preventivo. Preventivo. O seguro viagem não foi feito para situações preventivas. É justamente para uma situação claro. imediata. Urgência e emergência. Urgência e emergência. Ficou muito claro o que você colocou. Muito claro. Porque assim Exatamente. ficou muito claro e aí acho que quem estiver assistindo vai entender exatamente isso. É um plano de saúde, não é um plano de saúde, é um seguro Então, viagem. Seguro viagem. Aí o que eu comentei para isso. essa agência, né? Falei, olha, você teria que procurar um produto dentro de uma empresa de seguro saúde para fazer um internacional para ele fazer. Sim. Só que ele não vai pagar $100 comigo. Não, sim. Ele vai pagar $10.000 por mês. Lá na ponta lá. É outra conversa. Porque é outra coisa. É outra Porque conversa. Aí é um plano de saúde internacional que ele vai pagar R$10.000 por mês para ter o atendimento lá fora. Não né? vamos desvirtuar os negócios, Exatamente. né? Cada coisa no seu... Por isso que a gente fala que o investimento em cima de um seguro viagem é muito baixo em relação ao que você está investindo para a sua viagem. Né? Isso mesmo. Já me espantou você dizer que metade da população sai sem seguro. Ezequiel, sai. Sai, Ezequiel. Porque, veja, eu sou defensor do agente de viagem. Tá? Eu sou defensor. Mas você tem uma geração que não procura o agente de viagem. Você tem uma geração que pega o smartphone e compra o bilhete, o hotel e cai fora. Aí. E é onde dá os problemas. É onde dá os problemas. Tanto é que várias agências, né, me falam de casos que as pessoas viajam com milhas e depois quer que elas resolvam os problemas locais dela. É complicado. É complicado. Então, se você compra através de um profissional, de um agente de viagem, ele vai te atender perfeitamente em todos os níveis, né? Quantas dessas pessoas que compraram a viagem com milhas ou compraram através de um amigo, né? Hoje os MEIs, né? As agências aí de um homem só. Nada contra vocês, pelo amor de Deus, gente, tá? Quero polemizar aqui não. Quantas dessas pessoas compraram a viagem com o amiguinho, coleguinha, fizeram ali viagem com pontos, ou têm as suas próprias milhagens, Sim. e emitiram a sua passagem, né? E fala assim, eu tenho o cartão X no meu banco, eu estou assegurado. E lá fora, o dia que descobrir que não está coberto, porque não comprou passagem nenhuma, aquilo foi feito através do benefício, e nem pagou a taxa de embarque no cartão de crédito correto, vai descobrir quantas dessas pessoas tenho certeza que viajaram e nem sabiam, foram e voltaram e não sabiam que não estavam cobertos. Então, porque hoje, por exemplo, eu sei que o EBTA do American Express é muito forte. Muito bom. No segmento. Mas você sabe que são pessoas muito elitizadas que têm isso, né? Então, o que eu sempre falo para o agente de viagem, quando o cliente falar do produto seguro viagem, ele tem que literalmente... Até mesmo como consultor, mesmo que ele não faça uma venda de um produto para ser remunerado, mas ele precisa avisar o cliente. Porque, veja... Você tem vários tipos de clientes, vários tipos de cartões de crédito com vários tipos de benefícios. O benefício não é o mesmo. Não. Você vai ter cartões que pode fazer você pagar toda a conta lá fora e pedir reembolso. Então a pergunta que eu te falo é o seguinte: quem tem 40 ou 50 mil dólares para pagar uma internação hospitalar nos Estados Unidos? Você tem que pagar lá para depois pedir reembolso. O que a gente está dizendo é que a maioria das pessoas usam seus níveis de crédito para comprar o bilhete aéreo, hotel, carro, locais carro e tudo mais. Isso mesmo. E já comprometeu o crédito. Porque por mais que você tenha 50, você já consumiu, ele vai caindo. Tá. Então, muitas vezes, o usuário mesmo do cartão, ele não tem crédito suficiente para pagar uma conta médica lá fora. Ou ainda já vi casos assim, que o cliente tinha um limite nacional muito bom. O limite nacional do cartão dele realmente era perfeito. Mas o limite internacional é reduzido. Então, no momento que aquilo acontece um problema qualquer lá fora, nós estamos falando do limite internacional. Exatamente. E aquilo não é o suficiente para cobrir uma despesa. Porque o que eu sempre digo assim, eu não estou aqui dizendo que o produto de cartão não funcione, eu só estou dizendo que as pessoas precisam entender o que efetivamente elas têm e o que elas têm. E como funciona. Porque muitas vezes eu tenho o meu produto que tem 23 benefícios, tem uma central 24 horas que você chamar via app, você vai ter uma equipe especializada para dar o suporte. A pergunta é, quando ele precisar, como que ele faz? Quem vai atender ele? É que na verdade, ele tem que pagar pedir reembolso? Pensa nisso, né? Você falou, uma boa parte não acontece nada. O problema é quando acontece alguma coisa. Exatamente. Entendeu? Isso. É isso. Ezequiel, você foi... Ezequiel, agora você foi preciso, velho. Exatamente. É quando acontece. Você não compra um negócio pensando que vai acontecer. Você compra por comprar. Acho que a maioria dá tudo certo. Mas quando tem esse tipo de acidente lá que precisa de um suporte, aí que o bicho pega. Então, por exemplo, nós somos uma empresa que eu parto muito do preventivo.
né? Departamento do preventivo. Claro. Então, o que acontece? Eu tenho muitas empresas que fazem muitos eventos pelo Brasil e para fora. Ok. Né? Eu organizo rondas telefônicas com esses clientes de ficar ligando para o organizador do evento ou o tour conductor, tá? Perguntando, Alexandre, como tá a galera aí? Tá tudo bem? Tem o pessoal precisando de atendimento? Para quê? Para você já se antecipar ou organizar a ida de um médico até o hotel, uma telemedicina, ou já organizar um atendimento no hospital. Por quê? Porque tudo que é preventivo gera menos estresse para o usuário final. Sem Porque dúvida. A gente fala que é a experiência, né? Qual que é a experiência que o usuário vai ter? Falou tudo. Então, o que eu digo é que a experiência com a GTA tem que ser a melhor. Mas então, aí, a gente se preocupa bastante com isso. Você tem uma vasta experiência aí, 20 anos aí de seguro 18. Você é uma pessoa só. Você tem que ter um time muito bem qualificado e presente. Porque exatamente. Esse seu conhecimento está muito afinado na ponta também. Porque ele vai vender para a gente de viagens. Então, para você ter uma ideia, eu tenho meus gestores, eu tenho 4 gerentes abaixo de mim. Né? Então, eu sempre digo que você na sua empresa, você não pode... a sua empresa tem que ter as pessoas certas em cada cadeira. E você tem que preparar essas pessoas. Isso mesmo. Né? Eu sou uma pessoa que viajo muito. Por que eu viajo muito, Ezequiel? Para dar treinamento em loco lá. Não, mas se eu tiro férias... O que eu sempre digo é que quando eu falo que eu viajo bastante, eu viajo tranquilo porque eu tenho uma boa equipe por trás. Eu viajo tranquilo. Então eu tenho uma equipe de gestores que eles têm que estar muito afinado, como eu estou afinado com o meu negócio. Aí eles têm que replicar para a equipe de promoção, que depois tem que replicar para os agentes de viagem. Então, assim, você tem que está replicando isso. Eu tenho 22 representantes pelo Brasil, eu tenho 22 representantes pelo Brasil. Esses têm que estar afinados também com o entendimento do produto, né? Porque o que as pessoas compram de um agente de viagem é segurança. O cliente, ele tem um negócio chamado internet, que ele busca tudo ali. Não é isso? Claro, está aberta a informação. E por que ele, no final, ele fecha com a agente de viagem? Porque não chega a valor? É isso? Porque, na verdade, gente, olha só, vocês sabem que nem tudo que está na internet é verdadeiro, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado enorme. Porque nem tudo que está na internet é verdadeiro. Mesmo sendo falso, o que pega, mesmo sendo verdadeiro, é a falta de conhecimento. Então, mas aí é por isso que eu estou dizendo que você tem que ter o poder de, quando o cliente te ligar, você ter sinceridade. Vamos lá. Se a gente liga para qualquer um, eu sou cliente de um monte de empresas. Quando eu ligo e percebo outra pessoa me atendendo, Ezequiel, só no tom da conversa, como ela faz, se ela faz pergunta e fala, eu já sei se essa pessoa é capaz de me atender. Isso aí, lógico. Da mesma forma, Ezequiel, claro, a pessoa vai entender da nossa equipe. É isso mesmo. O que eu falo é que quando você fala com propriedade porque você conhece o seu negócio, do outro lado, ele vai fazer um cheque de 50 mil e entregar para você. Isso é verdade. Concordo. É isso mesmo. Concordo. E um cara que vai fazer uma viagem de 50, 80 mil, ele quer ter segurança. Exatamente. E muitas vezes eu falo, tem clientes que procuram 3 agências. E a melhor agência leva. Mas a melhor agência que demonstrou o quê? Conhecimento. É isso. Conhecimento. Claro. Ezequiel, conhecimento. Eu posso dar um exemplo da vida pessoal? Pode. Pô, demorou. Eu fui para a Ásia. Eu vou para a Ásia, peguei o mapa, falei, vou para Tailândia, vou para o Camboja e vou para Vietnã. Aí eu ligo para 3 clientes meus, que eu não vou citar o nome aqui. Foi perguntando. Expliquei, falei, gente, é isso que eu quero. Vou com os meus 2 filhos e com a namoradinha de um deles. Então, 17 e 14 anos. E eu... Então, eu estava pensando isso. Beleza, mandei para 3. E estou esperando, porque cliente é ansioso, né, Alexandre? Cliente é ansioso pra cara. O cara manda e-mail, ele já vai lá no telefone. Ele já vai lá na porta bater. O anexo chegou. Deixa eu te falar. O que aconteceu? Um cara me ligou. Oi, Gels, tudo bem? Tudo bem. Cara, li seu e-mail aqui. Você tem um tempinho para tomar um café comigo amanhã? Falei, tenho. Vamos tomar um café amanhã, então. Fui tomar café com esse cara. Me conta o que você imagina fazer nesse lugar. Aí eu comecei a falar, comecei a falar tudo. Ele falou, cara, você vai dar um chá de templo nos seus filhos. É muito templo. Aí o cara redesenhou meu roteiro e me explicou o porquê. E aí ele tirou Vietnã e colocou Singapura. Muda aqui. Muda aqui.
Você tem que botar seus moleques num país de primeiro mundo, top, claro. Tecnologia lá em cima. Ezequiel, o que aconteceu com meus outros 2 clientes? Ctrl+C e Ctrl+V num roteiro que ele tinha. Pronto, mandou. E o outro não me ligou. Quem fechou o pacote? O cafezinho. O cafezinho. O cara me fez a cabeça. O cara me fez a cabeça de fazer todo o tour privativo. Hotéis tudo 4 estrelas. Tipo assim, colocou em Mercury, né? Tour privativo. Cara, ele fez um roteirinho bacana. Em nenhum momento eu pedi desconto para ninguém. Eu queria atendimento. Eu queria produto, serviço. E aí eu falei, só não quero seguro viagem, que eu vou viajar com a melhor empresa de seguro de viagem do Brasil. Aí tá certo. Com a GTA. Entendeu? Aí eu tenho Mas legal, fez certinho. Mas o que acontece nessa situação? O cara me fez consultoria. Ele não respondeu meu e-mail. Ele ligou e perguntou se podia tomar um café. Só para entender um pouquinho melhor assim. Porque a gente precisa muitas vezes entender a necessidade do cliente. Lógico. Antes de você sair falando, entende a necessidade do cliente. Você pesquisa sempre em 3 clientes. Sim. 3 agências. 3 agências. Você viaja com uma certa frequência. Bastante. Qual das 3 que leva mais vantagem? Do cafezinho? Cara, por exemplo, eu fui pro Japão agora, eu fiz com um cara... Deixa eu te falar. O que eu compro é conhecimento. Lógico. Porque, veja, eu passei o Réveillon no Japão com os meus filhos. Tá. Cara, eu tenho poucos dias, porque eles dividem o Natal comigo, o Réveillon com a mãe e vice-versa. Então, eu tinha que fazer um roteiro legal. Cara, eu fui num cliente que opera o Japão. Falei, cara, o que você acha que eu devo fazer? Não, você deve fazer isso. Não, especialista. Você tem que procurar um especialista. Lógico. Vai ficou claro. O que acontece? Você procurando um especialista, você vai ganhar tempo e conhecer muito mais daquele país. Com certeza. Fora as dicas, cara. São dicas que o cara vai te dar que vai fazer você conhecer muito mais, né? Então, assim, eu entendo que o cliente, ele quando procura um agente de viagem, ele quer isso, ele quer dicas, ele quer consultoria em todo o roteiro. Consultoria. Né? Eu tô vendo agora o Islândia, tá muito agora em alta, tá todo mundo. E eu tô toda hora vendo podcast, então tem uns caras que eu escuto, o cara tá falando umas situações legais. E o meu presidente acabou de voltar da Islândia, o Celso. Eu comecei a fazer pergunta do que eu tinha ouvido do podcast. Para ver se bate. Cara, para ver se bate. Lógico, e é verdade. É verdade, cara. Né? Então, no caso de seguro viagem, que porque assim, eu sempre falo, Alexandre, você começa a ganhar dinheiro quando? Lá pro dia 25, 27? Quando que você começa a ganhar dinheiro? Olha, Gelson, último dia do mês, acho que dá para fazer alguma coisa, 28. Olha, porque, gente, o que eu sempre falo? Não é fácil, não. O agente de viagem ele tem o poder de transformar uma ligação em muito dinheiro, né? E quer queira ou quer não, o seguro viagem ele remunera muito bem o mercado. O mercado que consegue converter bastante seguro viagem faz um caixa muito bom. Né? Então, muitas vezes eu faço pesquisa de agências que emitem 300 bilhetes internacionais e só 30 seguros internacionais. 10% de conversão. A pergunta é, por que esses 90% não estão comprando seguro viagem? Vou dizer para você por que, Ezequiel? Você tem que descobrir como dono para sensibilizar a sua equipe, para converter mais. E, gente, não é só para ganhar dinheiro em si, tá? A gente está falando que é para proteger esse cliente. Porque o que eu sempre digo é que você tem que proteger esse cliente que está viajando, a família dele, sim. O dono da agência. Né? Vou dizer para você que para mim o mês podia ter 35 dias. Né? Daria para fazer um caixinha. Porque, você falou aí, Gelson, vale também para outros segmentos também. Aqui estamos falando de saúde e segurança, mas essa venda consultiva, sim. O cara pediu um aéreo. Você pode vender para ele um hotel, você pode vender para ele um receptivo, um aluguel de carro, tudo, transfer. A locação de carro que ele comentou lá na Europa, de você fazer, puta, eu vou sair daqui, vou fazer esse país. Então, vamos conversar sobre isso? Alexandre, o meu filho se formou agora dia 2 de março e eu fui na formatura dele em Toronto. Aí eu falei, cara, procura um hotel no centro. Ele começou a me dar os hotéis no centro de Toronto. Cara, tudo 250, $300. Eu falei... Puta, Ale, e o cara se chama Alexandre. Tudo Alexandre é gente boa, sabe? Gente boa pra caramba. Gosto muito. Gelson, se você ficar 18 quilômetros, você paga 150. E num hotel 4 estrelas. Olha. Falei, pô, tô de carro mesmo? O que quer dirigir 18 quilômetros? Metade do valor. Metade do valor. Aí ele falou assim, Gelson, não querendo ser chato, você paga $30 a mais? Eu falei, por quê? Você pega uma suíte. O que ele foi aí? Vendedor, não foi? Vendedor. Me fez gastar mais $30. $30 por dia. Me botou numa suíte.
Isso que eu estou dizendo. O cara é vendedor. Porque ele podia parar nos 150. Não. Gilson, tudo bem se você gastar mais 30 dólares. Você quer ver uma coisa que está acontecendo demais, né? Saindo um pouquinho fora do seu setor, mas isso está acontecendo demais com a gente de viagens. E eu percebo que assim, tem muita gente que não se atentou a isso. Hoje, o cliente chega na agência e fala assim, eu quero a passagem mais barata. Eu quero a tarifa mais econômica. Ok. A tarifa mais econômica não dá direito nem assento. Sim, isso mesmo. Não tem assento. Além de não ter assento, agora ainda tem o quê? A tal da marcação aleatória. Ok? O que é a marcação aleatória? No dia que o voo abrir para check-in, ali 24 horas antes, 48 horas ele abrir para check-in, a companhia já marcou. E ela marca onde ela quiser. Pode ser junto, pode ser separado, no meio do avião. Lá. Quando você vai vender uma tarifa dessa, não é mais fácil dizer para o cara assim, olha, toma cuidado. Exatamente. Esse bilhete custa 1.000, mas não te dá direito a nada. Se a gente for comprar avulso, a bagagem, os assentos, não é mais fácil a gente comprar uma tarifa cheia que te dá direito a tudo isso, você não vai ter perrengue lá na hora. Exatamente, não vai passar sufoco. É isso, cara. E só para você ter uma ideia de produto, que eu sempre falo, o seguro viagem, quando eu escuto falar que é tudo igual, eu quero morrer de raiva. Quando eu falo, puta, seguro viagem é tudo igual. Então, cara, não é. O seguro viagem, se você tem que começar a olhar as coberturas que eles oferecem, né? Então a gente fala que você tem vários benefícios, como eu comentei, meu produto tem 23 benefícios, então você tem que olhar, cada benefício tudo, claro. É uma necessidade que o cliente pode estar passando. Então muitas vezes o cliente, algumas agências falam assim, querem me comparar e falam assim, olha, o seu produto é mais caro. Eu falei, mas calma aí, você está comparando o quê? Com qual produto? Ah, tá, mas olha, então você tem que observar que esse tem 15 benefícios e o meu tem 23 benefícios. Mas ele não vai usar tudo isso aí. Então, mas aí, Ezequiel, mas a pessoa tem que saber o que ela está oferecendo. Esse é o ponto. Uma outra pegadinha que você está falando dessa questão dos benefícios, e aí eu falo porque algumas pessoas do setor já me procuraram, falaram assim, pô, você tem aí na gaveta uma apólice de um seguro de cartão A, do seguro de cartão B, que você possa me emprestar? Eu falei, tem os meus, te empresto para você ver. Eu acho uma coisa assim que eles fazem que, de verdade, isso tem que deixar muito claro para quando o cliente vem. É um argumento muito grande para o cliente que vem dizendo assim, não, eu não vou fazer porque eu tenho o meu Amex Platinum, vai? Eu tenho meu cartão Platinum aqui, ok. Ele coloca lá um seguro de vida de $500 mil para morte em caso de um acidente qualquer lá, em transporte público, ou seja, coisa dificilmente aquilo vai acontecer. Exatamente. Só que aí quando você vai na parte médica é 30 mil. Exatamente isso. Oferece uma coisa, um número tão grandão, bonito na primeira linha, aí quando você vê a linha de baixo, né, assistência médica lá, um valor que não serve para nada. Por isso que a gente por isso que eu sempre falo, vocês têm que, o agente de viagem, né, tem que olhar os benefícios que ele está vendendo, porque Ezequiel, hoje você tem empresas que posicionam assim, vou dar um exemplo, vou vender essa linha de produtos mais enxuto, essa linha mais ou menos, essa linha top. Então muitas vezes você está vendendo, mas você está vendendo a marca da empresa, mas você não está se preocupando efetivamente em saber que tipo de produto você está vendendo. Adequado à necessidade. Exatamente. É isso aí. Então, por isso que eu falo que hoje você tem que olhar as coberturas que você está oferecendo. Claro. Né? Então, por exemplo, o Covid ainda não foi... Você precisa ter a cobertura do Covid. Então, hoje a gente incorporou integralmente na cobertura do DMH. Legal. Então, eu falo assim, olha, se você tiver um problema de Covid, cara, eu vou te dar $100 mil coberto. De Covid lá Legal, atrás. Bacana, Gilson. Né? Então, eu falo que a dica sempre do agente de viagem é olhar e saber o que está oferecendo para o cliente. Deu uma aula aqui, cara. Deu uma aula. Eu fiquei olhando porque assim, o cara conhece profundamente o que está falando. Falei para você no começo. Que tem muita história boa aí, né? Conteúdo sem forte, dúvida. cara. Parceiraço. Não, vai agregar muito mesmo. E o que eu falo, Ezequiel, é que esse replicar eu acho legal. Você que leciona em faculdade... Eu acho bem legal a gente estar compartilhando isso, né? Porque eu tive a oportunidade de estudar em duas entidades, né? Que era a FGV e USP, né? Quando você vai FGV totalmente profissional, os professores tudo de mercado, diretores de mercado. E quando você vai para a USP, acadêmico, tudo teórico. Meu irmão, assim, ó, orgulhoso de ter você aqui hoje, tá? Foi um prazer mesmo, assim, muito grande. Eu fiquei olhando com atenção, porque tem coisa que nem eu sabia. Obrigado mesmo, cara. Obrigado mesmo. Valeu, Ezequiel. Foi um prazer. Certo, Alexandre? Ô, Gelson, obrigado por ter vindo. Acho que eu sou testemunha que eu estou tentando trazer esse aqui. É verdade. Estou tentando trazer aqui faz um ano, né? A Viesp do ano passado, exatamente há um ano atrás, eu conversei com você lá no seu stand. E aí, vamos lá no portão? Não, vamos sim, vai dar certo. Uma hora deu certo. Não, mas agora e deu hoje certo. você está aqui, gravou conosco, pô, um episódio sensacional que vai pro ar. Espero que isso seja... grande valia para os nossos seguidores. Um conteúdo aí que as pessoas falam assim, abre o olho, né?
Independentemente de fazer negócio comigo, coisa que é com você. Foi o que ele falou logo no começo, cara. Isso, cara. Ele capacita de uma forma macro, né? Macro. É isso aí. Não, é o conceito. É o conceito. Maravilha. Exatamente, Ezequiel. Muito obrigado. E obrigado, Ezequiel, Alexandre, pelo convite. Deixar um recado aí pro seu cliente. É verdade, dá um overview aí da sua experiência. Sim, olha, a gente viaja, realmente assim, esses dois, eu conheço os dois há muito tempo, né? Há muito tempo. Os dois, gente boníssima. Realmente, assim, para nós que estamos no segmento de turismo, é um segmento fantástico. Eu adoro turismo, adoro estar visitando vocês, a gente, capacitando. A gente está toda hora aí juntos em feiras, eventos, né? Fóruns. E a gente tem que transformar nosso meio, né? Nosso trade numa situação assim, bem profissional e criarmos, né? Uma situação que crescemos juntos, né? Quanto mais o turismo crescer, todos nós vamos crescer juntos. Obrigado aí pela presença. Legal. Isso aí. Pessoal, obrigado por acompanhar o episódio até agora. Até o próximo aí. Valeu, galera.